Olá, você, formador de cálculos renais, as famosas pedras. Esse vídeo é para você. Quem já teve dor por conta de pedra nos rins, que é a famosa cólica nefrética, sabe exatamente do que eu estou falando. Quem passou por essa experiência definitivamente não quer passar de novo. Então, no vídeo de hoje, vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer para evitar a formação de cálculos. Existe alguma coisa que dê para fazer a respeito? Existe. Vou conversar com vocês sobre 3 maneiras para a gente evitar a formação de cálculos. Eu sou o Dr. Felipe Kataoka, médico urologista e apresentador do Urologia em Pauta. Então, olha só, pessoal. Antes da gente entender quais são essas maneiras que você pode fazer, que está ao seu alcance para tentar modificar esse fator de risco, a gente precisa conhecer, quais são os fatores de incidência. Quando a gente fala nos fatores de incidência, existem alguns fatores que são inevitáveis, ou seja, você não tem nada que possa fazer a respeito. Você tem fatores evitáveis, sendo que alguns facilmente evitáveis, outros nem tanto. Então vamos lá, primeiro deles, quais são os fatores inevitáveis, Felipe? São todos aqueles, pessoal, que a gente não tem como modificar. Por exemplo, fatores étnicos e genéticos. Até o momento, pelo menos, não tem como a gente mudar isso. A gente nasceu desse jeito e vai continuar desse jeito até morrer. E quais são os fatores modificáveis, mas que não é tão simples assim? Por exemplo, fatores geográficos, fatores climáticos. Você pode se mudar para alguma região de clima mais ameno, mais distante do Equador? Pode, teoricamente pode, mas isso é factível? Nem sempre. E o que está ao nosso alcance? Ou seja, o que a gente pode fazer que realmente é simples e que pode ajudar bastante a evitar a formação de pedra? Pessoal, basicamente são 3 coisas. Está associado ao consumo de líquidos, à dieta e a estilo de vida. Vamos comentar sobre cada um deles. Bom, em relação a líquidos, o que é importante a gente saber? Primeiro, água, de longe, é o líquido preferível. A quantidade que você deve ingerir, ela deve variar entre 2,5 a 3 litros e a sua diurese deve ser entre 2 a 2,5 litros por dia. Qual é um outro tipo de líquido que é interessante você beber que também ajuda a prevenir formação de cálculo? Bebidas cítricas. Suco de laranja, de acerola, de limão, de abacaxi, o que for da sua preferência. Qual que é a explicação aqui? É que os sucos cítricos, eles aumentam os níveis de citrato, eles levam à alcalinização da urina e tudo isso é fator protetor para evitar a formação de pedra. Em relação à dieta, o que a gente pode fazer a respeito? O que eu quero dizer quando a gente fala que você deve ter uma dieta adequada? Eu quero dizer que você deve moderar o consumo excessivo de suplementos vitamínicos. Eu quero dizer que a sua dieta ela deve ser baseada em fibras e vegetais. Por quê? Fibras e vegetais têm água, fibras e vegetais têm conteúdo alcalínico. E como a gente falou, tudo isso aí é positivo para evitar a formação de pedra. E cálcio, doutor? Como deve ser o meu consumo? Aqui é um ponto bem interessante. É um questionamento que muitas vezes os pacientes trazem à consulta. Qual que é o raciocínio? Bem, boa parte dos cálculos, eles têm a formação à base de cálcio, tem uma matriz cálcica. Então, muitas vezes o paciente raciocina, vou diminuir o consumo de cálcio e, sendo assim, vai diminuir a formação de pedra. E esse raciocínio ele é tão lógico quanto equivocado. O que acontece? Quando a gente consome cálcio, dentro do intestino ele vai se ligar a um outro elemento chamado oxalato, que a gente também absorve a partir da dieta. E quando ele está no intestino e se liga no oxalato, ele vai ser eliminado nas fezes. Só que se você reduz o consumo de cálcio, esse oxalato vai ser absorvido. E adivinha onde ele vai encontrar cálcio novamente? Na via urinária. E aí vai favorecer para a formação de pedra. Então, o que acontece na realidade, se você reduzir o consumo de cálcio, você não só não vai estar aumentando a sua proteção, como vai estar aumentando o risco de fazer mais pedra. Então, isso é algo que a gente deve evitar. E como é que deve ser o meu consumo de cálcio então, doutor? Normal, ou seja, nada de mais nem de menos. E o que eu devo limitar? Ou seja, o que eu devo consumir com moderação?
Alimentos contendo cloreto de sódio, que é o sal, principalmente, né, por conta do sódio, e proteína. Proteína é carne, né? Carne de origem, proteína animal, né? Qual que é o problema aqui? Bom, em relação à proteína, é que o consumo excessivo ele pode levar a hipocitraturia, que é a diminuição do citrato, que é aquele elemento que a gente falou que é protetor, acidificar a urina, que também não é desejável para quem tem tendência a formar cálculos, hiperoxalúria e hiperuricosúria. Doutor, então quer dizer que eu estou proibido de comer isso? Não, você não está proibido, você só deve consumir com moderação. Em relação ao sódio, pessoal, a gente também não proíbe de consumir nada que contenha sódio, até porque seria impossível, mas você deve evitar. E onde é que eu encontro sódio? Geralmente, pessoal, em refrigerante, alimentos processados, industrializados, temperos, costumam ter muito sódio. E sobre estilo de vida, o que é que eu devo fazer para evitar a formação de pedra? Manter um IMC normal, ou seja, evitar obesidade, síndrome metabólica, diabetes, fazer atividade física adequadamente, garantir um bom balanço em relação à perda de fluidos. Então, se você mora em uma região mais quente, tomar mais água. Se você pratica atividade física extenuante, também garantir uma reposição adequada. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, lembrando, né, que a bebida alcoólica ela desidrata. E reduzir o consumo de refrigerantes e bebidas calóricas. Para finalizar esse vídeo, pessoal, vou falar sobre um bônus, que é uma pergunta corriqueiramente feita no consultório. Os pacientes querem saber assim, doutor, o que eu devo ou não beber? Bom, a gente já comentou um pouco a respeito, né? Mas vale enfatizar. O que é o preferível? Água. O que a gente recomenda também? Sucos cítricos. Café, chá, pode tomar isso, doutor? Pode. Aparentemente não aumenta o risco de formação de cálculos. E bebida alcoólica? Bom, cerveja e vinho parece ter um risco baixo na formação de cálculo. Lembrando, risco baixo não quer dizer ausência de risco. E isso é baixo em relação ao quê? Refrigerante, por exemplo, que tem uma tendência maior à formação de cálculo. Então, como um resumo, pessoal, em relação a essa parte de bebidas, é que você não está proibido de nada. Você não tem que parar de tomar refrigerante. Não é isso. É até desejável por outros motivos, não só pela formação de cálculo. Mas você deve consumir com moderação, com temperança. Basicamente seria isso. O mesmo vale para a proteína. E, obviamente, estimular esses outros bons hábitos que a gente pontuou. Bom, por hoje, nosso objetivo do vídeo era esse, né? Pontuar 3 maneiras que você, formador de cálculo, pode fazer para tentar evitar a formação deles, que são facilmente aplicáveis, né? Basta realmente você ter força de vontade para isso e realmente buscar esse comportamento. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, comenta, deixa like, compartilha, que tudo isso ajuda a gente a crescer. Um grande abraço.